Boa noite, seja bem-vindo para nosso tempo de meditação aqui no Âncora. E esses últimos tempos, últimos encontros, nós estamos vendo a peregrinação do povo de Deus que sai do Egito e vai caminhando pelos desertos até a Canaã, a terra prometida por Deus. E o foco nosso aqui é perceber as características dos livramentos de Deus, né? Como que Deus vai se revelando, vai expressando sua vontade e como o povo vai reagindo àquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que Moisés liderou e agora Josué está liderando. E nesse momento nós estamos vendo a vida de Josué no livro de Josué. Eu escolhi 3 textos para essa noite. Claro, a gente vai lê-los aqui e tentar, através desses textos, ampliar um pouquinho a nossa visão sobre a mão de Deus agindo a favor do seu povo, livrando e dando a direção. Você tem acompanhado que Josué agora é o comandante do exército de Israel e também é o líder da nação, tanto líder militar quanto um líder espiritual em relação ao que Deus quer para o seu povo. A gente às vezes pensa que era só chegar em Canaã, a terra que Deus prometeu, e esse povo ia passear, fazer um turismo lá, ia tomar posse da terra e seria rápido e não haveria oposição, mas na verdade, o livro de Josué nos diz o contrário, né? A terra que Deus prometeu para o seu povo Israel deveria ser conquistada. Então, há muitas lutas e muitas batalhas aqui, e há muito a relação entre Josué e o povo e a necessidade de Deus intervir nas batalhas entre esses exércitos, né? Então hoje nós vamos começar com o texto de Josué capítulo 10, a partir do verso 7, que nós estamos numa dessas batalhas, né? E diz assim: Josué partiu de Gigal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gigal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bate-Horon e os mataram por todo o caminho, até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azecá, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que a espada dos israelitas. Se for dar uma paradinha, depois eu continuo aqui no mesmo capítulo 10. A ideia aqui para partilhar com você que está aí do outro lado é a pergunta que eu fiz para o texto e faço para nós aqui essa noite, qual é a parte do exército de Josué, ou a nossa parte, nesse falar de Deus a Josué: olha, não tenha medo porque eu já dei esses exércitos como derrotados para você. Então Josué, claro, ele ouve a cada etapa da campanha de conquista. Josué está num íntimo relacionamento com Deus e ele escuta as ordens e a direção de Deus. E a pergunta que eu faço é: qual é a minha parte e qual é a parte de Deus? Não sei se você às vezes tem esse questionamento na sua mente. Poxa, na vida
dos livramentos, no dia a dia da minha vida, nas decisões que eu tenho que fazer, naquilo que às vezes é detalhe ou naquilo que é fundamental. Quanto pode ser minha liberdade humana em agir, em viver, em ser proativo e realizador, o quanto eu devo esperar a soberania e a vontade de Deus ir falando o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer. Então, às vezes, isso para nós parece que nós ficamos numa encruzilhada, numa tensão aqui. Mas será que é a soberania de Deus ou a liberdade humana? O quanto de liberdade humana eu posso ter e o quanto eu devo esperar, assim, as coisas, o mapa detalhado da minha vida ser manifestado pela voz de Deus, pela presença de Deus, pela escritura, né? Então a gente tem alguns jargões, assim, por exemplo, aqueles que acham que Deus só deve se preocupar com as grandes questões da vida, a gente tem que ir tocando o melhor que pode, vai dizer assim, Deus ajuda quem cedo madruga. Você já ouviu esse provérbio, né? Essas pessoas que se não dizem isso, pensam nesse método, nesse modo de pensar na sua cabeça, que elas entendem que aquelas pessoas às vezes que querem, que ficam esperando muito de Deus, são pessoas preguiçosas. E houve um movimento na igreja cristã chamado de quietismo, que eram pessoas muito passivas, eram pessoas que sempre, para qualquer coisa, para qualquer movimento, precisavam perguntar para Deus se ele deveria fazer tal coisa ou tal. Eram extremamente, aguardavam tudo ser revelado ou tudo ser dito. Então isso chamou-se, numa época da vida da igreja, de quietismo, né? Que foi condenada pela igreja da época como uma heresia. Foram até perseguidos no meio da igreja, e tem boas biografias de cristãos autênticos que foram classificados como quietistas, mas não eram. Eram pessoas que esperavam para resolver as suas questões junto com Deus. Há outras pessoas que dizem que não vai cair do céu, né? Não, a minha provisão não vai cair do céu. Se bem que no nosso caso aqui dos textos, o maná caiu literalmente do céu por vontade de Deus, né? É óbvio que eles estavam no deserto e não podiam plantar, estavam em viagem, né? O povo não podia plantar. Então você às vezes pode estar tentando acertar o equilíbrio, né? Tentando achar a receita, a fórmula exata dessa inter-relação entre liberdade humana, o livre-arbítrio de escolher, dar o ritmo à vida e a espera daquilo, o que Deus quer para mim em cada momento, em cada caso, em cada escolha. Eu já comentei em um culto, quando nós tínhamos, certa vez conheci alguém que começou a frequentar a igreja, que estava buscando uma relação genuína, muito próxima com o Espírito Santo, com Deus, e das conversas com ele, um dia ele veio aqui na igreja, me chamou a atenção que a coisa estava passando do limite, e quando ele diz, olha, agora, assim, quando está para chover, eu pergunto para Deus se eu tenho que não usar guarda-chuva. Eu não ri na frente da pessoa, porque eu via nos olhos dela e no partilhar dela essa coisa assim honesta, né? De querer levar toda a vida nas mínimas questões do cotidiano. Então, eu quero dizer para você que esses exemplos de Josué, inclusive esse texto que eu li, mostra que não existe uma receita, não existe não dá para contar quanto de cada lado deve ser, porque isso é uma interação livre, pessoal, e a liberdade humana com a soberania divina, elas se entrelaçam a ponto de muitas vezes nós nem percebemos que as duas estão acontecendo, que as duas estão se relacionando. E nas batalhas de Josué, eu quero dizer para você que ele teve que sair com as espadas. Você leu que ele levou os melhores guerreiros para essa batalha em Gilgal, porque daqui em diante ele não vai lutar só contra Jericó, ele vai lutar contra federações de reis que estão se ajuntando.
formando exércitos de milhares contra o seu pequeno exército. Então, na verdade, Josué combina muito bem essa inter-relação entre a minha ação, a minha proatividade, a minha vontade, os recursos que eu tenho, aquilo que Deus já me dotou de talentos e dons, com os atos da soberania e da ação divina. Essa batalha, existem as duas questões estão compondo a ação. Veja você. Aqui diz que ele levou os melhores dos seus guerreiros. Diz que ele fez uma estratégia de surpreender o exército inimigo nessa batalha aqui. Diz também que ele relacionou-se com Deus e que Deus deu a confirmação para ele. Olha, vai, porque Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, né? Mas depois de uma noite inteira de marcha, eles marcham à noite para ter o fator surpresa. O Senhor os lançou com confusão. Aí vem a parte de Deus. Então Josué faz aquilo que eu e você precisamos fazer, que não gosto dessa frase, mas a gente usa bastante. Às vezes eu faço minha parte e Deus faz a dele. Mas qual que é? Às vezes a gente não tem essa noção tão clara. Qual é a minha parte? Não há um negócio fechado aqui, exatidão, né? Não adianta buscar uma coisa assim formulada para tirar a nossa ansiedade. Às vezes eu penso que a gente não quer andar de uma forma solta, ficar no ar por algumas questões das nossas vidas. Nós queremos criar um modelo para nos proteger da insegurança, do medo e da espera de Deus. Olha, Josué, assim que Deus falou para ele, olha, para continuar marchando que eu estou com você, ele levou aquilo que ele tinha no aspecto militar de melhor. Ele criou uma estratégia militar, ele era um general já capaz, né? Ele surpreender os exércitos inimigos, mas ele tinha uma palavra que era para ir. Ele já tinha conversado com o seu Deus, ele já tinha se encontrado, já tinha tido um encontro de fé. Agora Deus faz algo que Josué não pede aqui, porque Deus tem os recursos que a gente não pode domesticar. Às vezes eu penso que nós queremos domesticar a ação do Espírito Santo na nossa vida. Às vezes dizendo que tudo tem que acontecer de uma forma natural e por esforço humano, ou às vezes exageramos querendo tudo muito sobrenatural e até queremos escrever uma cartilha para Deus agir. Olha, age assim, Deus com essa forma é poderosa, extraordinária. Josué não é assim. Ele consegue ficar no ar, no sentido de ele consegue andar no Jordão na cheia, deixando que aquilo que Deus falou que era para atravessar o Jordão vai acontecer. Então as águas pararam, não é? E você, como é que está nessas questões de será que eu devo decidir? Será que eu estou indo adiante de Deus? Ou será que eu estou retardando muito? Então, talvez nós não temos uma resposta final sobre isso. Nós precisamos crer que Deus vai conjugar a sua soberania, a sua plena vontade, sua vontade seja feita sobre nossos planos, sobre os nossos propósitos, sobre os nossos objetivos, e que Deus vai se manifestando e vai nos fazendo entender no caminho da fé. A fé é um caminhar sabendo que o Senhor está ao nosso lado. O recurso da ação de Deus aqui é que ele coloca uma confusão diante dos exércitos e os israelitas perseguem os seus inimigos e vão destruindo esse exército. Mas há uma confirmação a mais, além da tal confusão, que eu não sei bem o que é, mas que confunde os adversários de Josué. Grandes pedras de granizo mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Grandes pedras de granizo, nem talvez o general mais criativo
Um homem de batalha como Josué, tão experiente, iria imaginar que Deus ia usar granizo com tamanho grande sobre os seus inimigos de espada. Então, nessa batalha, que há um grande livramento sobre as forças dos inimigos aqui, existe algo que é de maior ainda do que o granizo que destrói os inimigos. Eu vou continuar a leitura. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol pare sobre Gibeon e lua você sobre Aijalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos. Esse é um famoso texto que talvez quem não é cristão fica de boca aberta. Fala, então quer dizer que a rotação e a translação da Terra com a Lua, porque uma pessoa falou para parar, a coisa aconteceu? Bem, aqui também em Hebreus 11, né? E nós podemos entender que Deus atendeu a Josué porque Deus é o Criador, Ele é todo-poderoso, e o que Josué quer aqui é terminar essa batalha, essa específica batalha. Ele precisava de luz a mais para que aquilo acabasse. Então, num ato de coragem e de fé, ele pede mais tempo de luz. Então, que o sol, né? E há o dia todo de luz, né? Imagine um dia todo de luz. Um dia todo onde ele tem tempo de terminar aquilo que ele começou na noite anterior. Essa batalha, essa luta. Só crê que o sol pode parar, só crê que a lua pode não movimentar-se, esperar, ou esse prolongamento pode, alguns cientistas explicam que o sol pode ter uma refração especial, mesmo que a Terra não parou, ou que a lua não parou, o dia se estendeu. Não estou buscando uma explicação aqui mais lógica ou científica. Eu só quero mostrar para nós, nessa noite, que as intervenções de Deus são livres na nossa história e nos nossos pedidos de oração. Deus é totalmente livre, totalmente soberano, poderoso, criativo. E Ele ouviu. Aqui não foi Deus que mandou o granizo por liberdade. Aqui Deus respondeu livremente um sim a um general que está em guerra, conquistando aquilo que Deus prometeu, Canaã. Como Deus é completamente único, livre, todo-poderoso, onipotente, como diz as Escrituras, então nós vamos ver que os livramentos de Deus, eles aceitam a nossa participação. Eu creio assim. Os textos da Bíblia nos ensinam que Deus às vezes nos permite participar da promoção da sua vontade, porque Ele nos deu a liberdade na criação, chamado na teologia de livre-arbítrio. Então muitas vezes você vai ver que Jesus convida os apóstolos a participarem nos seus atos milagrosos de cura, de libertação. Exemplo, né? Sempre dado pelos pastores. Quando Jesus ressuscita Lázaro em João, eu lembro que um pastor pregou assim, lá na minha infância, ele que gravou, né? Ele pediu para alguém abrir a porta do sepulcro, tirar a pedra, ele pediu para alguém trazê-lo, ele pediu alguém para alimentar a menina que ele ressuscitou. Então, essa interação dinâmica não se deve separar muito distante, assim, tentar fazer o que eu faço, o que Deus faz. Nós devemos nos unir, porque a relação com o nosso Deus, a fé, é uma unidade no Espírito Santo. Jesus é a cabeça da igreja, nós somos corpo, é uma unidade. Jesus como Senhor da igreja, a igreja como seus membros, como um corpo humano. É integrado, é relacional, é íntimo. Então você deve estar pensando onde eu quero chegar com tudo isso. Desse primeiro texto, a conclusão que eu quero que você reflita para levar para a sua vida é que Deus é completamente favorável
a que nós coloquemos os nossos desejos, os nossos pedidos e os nossos recursos diante dele. Deixar a nossa espada a serviço do Senhor, deixar a nossa inteligência a serviço do Senhor, deixar os nossos desejos e necessidades claras diante do Senhor e ir caminhando com essas questões a serviço dele. Veja, Josué foi audacioso aqui, vai falar, porque ele já tinha entendido que o Senhor tinha dado esses exércitos para ele, porque o Senhor disse, vai sem medo, e ele foi sem medo, a ponto de lhe pedir para uma coisa tão, o sol parar, é porque ele sabia que ele estava sob a vontade de Deus e com a poderosa mão do Senhor junto do seu exército, da sua liderança. Foi audacioso, foi corajoso, mas principalmente ele entendia e tinha ouvido, ele era obediente, sabia que era para lutar. E se precisava mais horas de dia para a batalha acabar, ele pediu isso. E recebeu, né? Eu não vou ler o texto todo. Então, coragem aí do seu lado, do meu lado, porque se a nossa vida se encontra nas mãos do Senhor, nós temos ouvido Ele falar, temos escutado e buscado obediência, então nós vamos ser surpreendidos pelos granizos, pelas intervenções livres de Deus, e vamos ser surpreendidos que algum pedido que nós façamos baseados na fé, de ter ouvido a palavra que era para vitória, pedir que o sol pare. Uma segunda batalha, então esse livro é cheio das lutas, das guerras, das batalhas, é no próximo capítulo, Josué 11, 4, versículo 4, 5 e 6. Aqui já são outros reis, é uma outra confederação dos reis, os reis do lado norte de Canaã, que ele está enfrentando. Saíram com todas as suas tropas um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué, não temas, ou melhor, não tenha medo deles, porque amanhã a esta hora os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Versículo 8. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu. E você novamente tem algo aqui que só Deus pode fazer e só Deus pode pedir. Você nota aqui que agora essa Federação dos Reis do Norte, eles fazem, né, essas alianças, e o texto para dizer que eles eram milhares, né, de tropas, de exército, o versículo que eu li, numeroso como areia da praia. E nessa batalha, o que eu quero chamar a atenção é o que as nossas lutas e que o nosso dia a dia é que nós vamos enfrentando batalha por batalha. Ninguém vence todas de uma vez só. O Senhor os entregou nas mãos. O Senhor entregou nas mãos de Israel. Você poderia ser traduzido assim: o Senhor lutava por Israel. Também há essa frase em vários momentos dessa expedição, dessas conquistas da terra. O Senhor lutava por Israel. Você tem essa consciência de que, como Josué tinha, não é a espada de Josué que vai vencer os milhares como a areia da praia. Ou carros, eles estão assim como se estivessem uma era adiantada em termos de tecnologia militar bélica do que Israel. Pode ter certeza que Israel tinha lá as armas mais elementares do período que eles estavam da história. Essas nações, eles já descobriram os carros de guerra, eles já estão dominando provavelmente
tecnologia do ferro, né, do ar, e vai para frente do aço. Então essas nações estão mais evoluídas, são mais fortes, né? Mas o Senhor lutava com Israel. Para nós, é a certeza que esse mundo inóspito, ou com os inimigos são maiores, os adversários são mais técnicos, são mais fortes, a quantidade de exército deles é maior, só que o Senhor não luta a favor deles. Então o sol não vai parar, o granizo não vai vir, ou a força militar na hora do embate não vai me revestir. E o fato é que quando o Senhor luta a nossa questão, Ele há de usar os meus recursos, mas se eles forem muito simplórios, às vezes eu olho os meus recursos, não sei se eu sinto isso muitas vezes na minha vida, o Senhor não dá mais para mim. Senhor, não estou aguentando mais, ajuda-me na minha incredulidade, como diz o texto do Evangelho. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Senhor, o tempo está esticando muito, se apresse. Senhor, eu só tenho o meu exército em comparação ao deles. Não tenho a coragem que precisa ter para atravessar esse momento. Não se surpreenda se você passa por isso também, como eu estou falando que eu passo. Não se surpreenda, porque quem multiplica os recursos é a graça de Deus, é misericórdia. Não é competência nossa. Eu posso querer usar a minha espada. Tá bom, Senhor, minha espada está aqui, o exército está aqui, mas claramente nessas campanhas de batalhas e guerras, não é o olhar de Josué, não está olhando, o olhar de Josué não é um olhar que crava sua confiança na sua própria potência. É ao contrário. O narrador diz claramente, o Senhor lutava a guerra de Israel. O Senhor é o guerreiro das batalhas deles. Então, naqueles momentos do embate, exército com exército, se não há algo especial na batalha, como nós vimos na anterior, que o sol para, aqui eles vencem na técnica bélica, mesmo não tendo a maior capacidade. Ou seja, no momento certo, o Senhor capacitou o exército de Israel, e eles vencem a confederação dos reis do norte. Um monte de reis se uniram aqui. Isso serve para nós hoje não desprezar a espada, ou o recurso técnico que eu possa ter, ou a esperteza que eu possa ter, ou a qualificação que Deus possa me ter dado. Mas a confiança de Israel, do exército de Josué, claramente é na força, no nome do Senhor dos Exércitos, que é um título hebraico no Velho Testamento, Senhor dos Exércitos. Aqui não está este título, mas a história conta que aqui aparece o Senhor dos Exércitos, o poder de Deus derrotando os inimigos do seu povo. Confiar sempre que Deus multiplica os seus recursos. Quando é vontade de Deus, quando Deus põe a sua mão, não há inimigo que derrote o seu povo. Um terceiro e último relato para hoje, pulando um pouquinho das batalhas, que esse livro vai cobrir muitas ainda, eu queria terminar hoje falando sobre Caleb. Lembre você que só há 2 personagens aqui que saíram do início da peregrinação lá do Egito, Josué e Caleb. Os 2 espias que na primeira geração que está ali no deserto queriam enfrentar essas batalhas, mas os outros 10 não quiseram. Então lembre que uma geração ficou 40 anos vagando pelo deserto por desobediência. Eles ouviram, mas não obedeceram. Deixaram o coração duro, endurecidos.
Mas Caleb aparece novamente na história aqui do povo de Deus. E ele, para mim, é um registro da fidelidade durante os anos. É tipo crente, porque ele crê, o fiel aqui, o temente a Deus, que é temente a Deus desde a sua juventude, quando ele falou que deveriam entrar na terra, até agora. Caleb aparece no capítulo 14, a partir do verso 6. E eu vou fazer essa leitura. Os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Eu quis parar bem nessa data, nessa coisa do tempo, porque aqui Caleb está dando uma retrospectiva de toda a sua história de vida. De tudo que ele foi quando era jovem, ele era escravo no Egito, e que ele saiu e ficou com 40 anos. Veja, aqui é interessante, você sabe quanto tempo eles estão em batalha pela terra. Porque se ele saiu com 40 anos e há 45 anos, e ficou vagando 40 anos, e há 5, então faz 5 anos que eles estão lutando já. Dá para fazer essa cronologia, né, devido a esse texto, que eles estão guerreando e estão nesses enfrentamentos. E ele está dizendo que em todos esses tempos de 40 anos, e depois ele cita 45 anos, você reparou que ele usa a expressão inteiramente fiel? E eu fiquei pensando, mas será que eu posso ser parcialmente fiel? Não, para Deus não tem parcialmente fiel. Para Deus não existe mais ou menos perseverante. Não, você é perseverante, espera em Deus, ouve a sua palavra e obedece. Ou o absurdo, né? Absurdo, aquele que não ouve. A palavra absurdo vem daquele que não ouve. Ou aquele que não quer ouvir, que é o duro de coração. E Caleb diz mais, que ele está dizendo que Moisés tinha dito que tudo que ele pisasse seriam as terras dele. Ele está lembrando a Josué que havia essa promessa para a família dele. E ele a recebe porque, na continuidade do texto aqui, do capítulo 14, né, você vai ver que ele se propõe a vencer. Olha o que está escrito mais abaixo. Ele diz assim mais: Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso, Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para a guerra como naquela época. Este Caleb ainda era um guerreiro. E ele está dizendo assim que ele quer conquistar uma terra aonde a geração anterior não queria entrar, onde havia os gigantes. O contexto que ele está pedindo a terra é onde vivia nada menos que os descendentes de Enaque. E isso está no versículo abaixo do que eu li. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Caleb aqui ainda faz uma profissão de fé. Eu estou com 85 anos, já atravessei 40 anos no deserto com a outra geração. Nós dois permanecemos porque fomos fiéis à palavra de Deus, queríamos obedecê-la. Você agora sabe que as terras que eu quero são onde estão os descendentes de Enaque, os Enaquins, que está escrito.
E ele está dizendo, olha, como Deus tem sido fiel sempre, eu vou expulsá-los da terra. Parece fácil, né, ter essa declaração de Caleb, mas para mim é muito complicado. Depois de tudo que ele viveu, depois de tudo que ele viu acontecer, depois de todas as experiências assim de um povo rebelde, revoltado, ingrato, ele está dizendo para Josué que ele quer continuar com a mesma caminhada que ele teve quando era jovem. Ele quer dizer, olha, eu quero essa terra e quero continuar lutando porque eu sou inteiramente fiel, é ser inteiramente acessível e obediente àquilo que você ouve de Deus através das Escrituras, pelo poder do Espírito Santo. É ser completamente fiel àquilo que Deus tem mostrado, o que é para você. Aquilo que Deus tem dito que é a palavra dele para a sua vida. Então, Caleb, ele não só está familiarizado com as batalhas, porque ele está dizendo que ele é tão forte quanto antes, e ele entende que esse vigor todo é vigor de Deus, como Deus tinha prometido. Ele está fisicamente revigorado pela ação de Deus. Ele está encorajado a guerrear pela terra que ele está querendo, onde moram os descendentes dos gigantes, porque ele sabe que Deus tem sido fiel a ele. E ele sabe que ele é completamente entregue à vontade e à palavra divina. Qual é a diferença de Caleb e Josué, claro, para a maioria daquela geração que morreu no deserto? Eles são os dois sobreviventes, certo? Os únicos dois da sua geração. Porque a geração que está guerreando aqui com Josué é a geração dos 20 anos para baixo que Deus permitiu sobreviver no deserto. Os que tinham mais de 20 anos, todos morreram. Caleb e Josué, únicos sobreviventes. O que Caleb nos ensina é que não basta só a familiaridade com o poder de Deus. Toda a geração que era de coração duro, eles viram todos os sinais que Josué e Caleb viram. A geração que pereceu no deserto não está mais aqui lutando, já morreram. E eu quero daqui a pouco terminar de novo com o texto de Hebreus, que eu terminei a semana passada, que fala sobre isso. Aquela geração viu o poder de Deus. Atos milagrosos, poder, força, nuvem, tudo que você viu aqui na nossa caminhada, os livramentos totalmente assim, extraordinários da mão poderosa de Deus. E eles ouviram a palavra de Deus, eles tinham presença de Deus através do poder de Deus e através da palavra. Eles receberam os 10 mandamentos, eles receberam a possibilidade de construir o tabernáculo, onde Deus veio habitar ali no meio deles. Eles receberam os 10 mandamentos, as 2 tábuas das leis. Eles receberam profetas como Moisés, Arão, Miriam. Eles receberam boa liderança. Mas essa familiaridade, veja bem, não é porque não há palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, existe. Não é porque não há poder de Deus. Ele existe. Ele se manifesta de uma forma diária, de uma forma, assim, abundante. Não é porque não há presença de Deus. O Espírito Santo está entre nós. Mas por que então que esses dois conseguem permanecer fiéis, Josué e Caleb, e aquela geração toda foi enterrada no deserto? Então você abre em Hebreus capítulo 3 e capítulo 4, ele nos dá essa explicação. Eu vou ler o 3:12. O capítulo 3 tem essa expressão, vou ler até o primeiro, ele abre no 7, 3:7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. A voz existe, a ação de Deus e poder existe, a palavra de Deus desde o Velho Testamento está sendo ensinada, existe, ela até escrita, Deus escreveu naquelas pedras de granito, lá escreveu os 10 mandamentos para o povo, depois deu por Moisés todos os preceitos, juízos e ordenanças.
Aí no versículo 12 diz assim: cuidados, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Aqui, coração perverso e incrédulo é o que endurece o coração, certo? Um coração que desconfia naquilo que ouviu de Deus é um coração incrédulo. Um coração perverso é que ele está querendo fazer o seu próprio desejo e não a vontade de Deus. Vamos continuar a leitura. Que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Eu quero dizer para você, para concluir, que é muito perto a coisa de estar com o coração endurecido ou com o coração atento, sensível à voz de Deus. Os amigos de Josué e Caleb estavam todos muito morando perto, eles viram as mesmas coisas. E talvez em alguns momentos os amigos de Caleb e Josué também obedeceram a Deus, também entendiam que deviam adorar só a Deus, escutaram as ordenanças de Moisés, porque essa coisa de estar com o coração sensível ou com o coração teimoso, ou endurecido, ou amolecido, ela é rápida, essa transformação de um lado para o outro. Ela é uma questão de obediência, de ouvir e aceitar e obedecer, ou ouvir, deixar para o lado e fazer o que eu quero. O texto de Hebreus está dizendo que endurece o coração, por isso que é para uns aos outros ficarem se exortando, conversando, orando uns pelos outros, né? Aqui ele usa a expressão vocês de coração perverso, encorajem-se uns aos outros no hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano. O que deixa um coração bem duro, um cristão se torna, de uma hora para outra, uma pessoa que se desvia, que se afasta, que se endurece, que teima com Deus, que se faz de absurdo, que se faz de surdo, é porque ele é enganado pelos seus próprios anseios e desejos. Não é só enganado pelo diabo. Aqui, como no texto de Josué, foi enganado porque não consegue confiar no Deus que deu palavra e que fez promessa. O engano que aqui está é muito sutil. É mais ou menos como às vezes a gente culpa os outros pelos nossos erros. Ah, não, mas eu só fiz aquilo porque fulano me provocou. Ah, não, eu só fiz isso porque abriu essa brecha e todo mundo... Não, na verdade eu fiz porque eu quis fazer. É meu desejo, era minha intenção. E eu sabia que isso era contra a vontade de Deus. Muitas vezes nós escolhemos desobedecer a palavra de Deus confrontando-se realmente com a realidade de que não queremos assumir essa responsabilidade de dizer que estou fazendo aquilo que meu coração pede e não aquilo que a voz de Deus pede. O pecado engana. E cuidado, meu irmão, porque essa palavra de Hebreus é para a igreja. São para os salvos, os separados, chamados santos. São para aqueles que têm vivência com o poder e com a palavra de Deus, como o povo de Israel tinha, como a igreja de Jesus tem. O pecado está nos enganando? Será que nós estamos cedendo? Apesar de sermos tão familiarizados com as Escrituras, com a igreja, com as coisas de Deus, será que a pandemia vai nos afastar ou nos aproximar ainda mais da presença do nosso Deus? Para mim, eu peço que o Espírito me ajude, que a pandemia seja o momento de exercitar mais a fé e me aproximar mais da graça e do consolo do seu Espírito. Continuando o texto aqui de Hebreus, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Nós temos que nos apegar até o fim da nossa vida, a confiança que tivemos no princípio da nossa caminhada cristã.
quando entendemos o sacrifício e o amor de Jesus, o seu perdão, essa primeira confiança, esse primeiro amor, essa primeira dedicação, essa exclusividade a Deus, como Caleb diz, eu sou inteiramente de Deus, fiel inteiramente a Deus. Não é que Caleb não tinha, talvez, ser humano, ou tinha pecado, mas Caleb sabia que a vida dele estava completamente alicerçada na presença de Deus e no fato que Deus estava o abençoando. Essa primeira confiança, essa fé, é que nos dá esperança. Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Nós temos ouvido a Deus, nós temos a Escritura, nós temos os milagres, nós temos a presença, mas não podemos deixar que o nosso coração seja endurecido pelo engano. Então, perceba a necessidade de exercício de fé nesses tempos que estamos vivendo. Perceba que agora é a hora, como ele diz aqui em Hebreus, o tempo é hoje, encorajemos-nos uns aos outros a perseverar naquela primeira confiança. Eu incentivo a você a entender que os tempos que vivemos, laboriosos, difíceis, grande provação, muitos doentes, muita incerteza, eles são vencidos pelos recursos da graça de Deus, os seus grandes livramentos. E a pergunta que eu iniciei aqui, essa reflexão, qual é a minha parte? A minha parte é continuar caminhando, lutando, enfrentando, como Caleb, reconhecendo as promessas e lembrando a Josué. Claro que Josué deu as terras certas para Caleb, porque o exercício da fé nos faz andar, atravessar, sem nos sentirmos vitimados, sem nos sentirmos só no desespero, e também sem ficar apostando que são os homens, os recursos dos homens, né, que vão nos livrar, né? Um determinado tipo de cristão hoje confia mais na sua espada, ou na espada até do outro, do que no próprio livramento de Deus. Nós não somos assim, nós somos a igreja de Jesus, que confia nos recursos, primeiramente da graça. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, visite cada coração, Senhor, que o Teu Espírito use a palavra para trazer esperança, que o Teu Espírito nos traga força e coragem para esses dias, que também através desses textos do Velho Testamento o Senhor nos mostra e continue a nos mostrar no nosso coração que a Ti pertence todos os recursos, que nada é impossível para Ti e que nenhum dos Teus planos pode falhar, Senhor. Nos ajude a exercitar a fé nesse tempo, nos ajude, Senhor, a perseverar completamente fiéis a Ti e a Tua palavra. Tira do nosso coração o desespero, Senhor, o medo da morte, o medo da Covid, dessa virose. Nos permita, Senhor, receber do Senhor a graça para esse dia, a força para cada dia. Nós confiamos no Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, ó Pai. Amém. Quero terminar só dando um aviso, agradecer porque na sala VIP ali nós estamos com 30 cestas já montadas para aquela campanha do Próximo Mais Próximo. Então em junho nós já vamos programar uma nova entrega
das cestas para as famílias aqui da Vila Torres. E agradecer a você que tem contribuído, tem ofertado, tem participado. Então, glória a Deus por isso, tá bom? Então até a próxima semana. Tchau.